Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Vamos ter uma breve palavra de oração. Senhor, nesta manhã nós te exaltamos, Senhor. Porque Tu és o nosso Rei, Senhor. Tu és o autor da nossa salvação. Que privilégio, Senhor, para nós nesta manhã estarmos aqui reunidos debaixo do nome do Senhor, para contemplar o Senhor. O Senhor revela mais de Ti para nós nesta manhã, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, esta é a nossa necessidade, Senhor. Fale a cada um de nós, por meio da Tua palavra, Senhor. Conduza-nos a adorar, Te exaltar, a Te bendizer, de maneira plena nesta manhã, Senhor. É o que nós Te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor, irmãos. Quero ler um texto com os irmãos que se encontra aqui em Efésios, no capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Graças ao Senhor pela sua palavra. Gostaria apenas de fazer menção dessa última frase, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, nos últimos dias, o Senhor tem falado a nós acerca do avivamento e tem permeado esse falar através de alguns assuntos práticos, que tem sido ministrado nos últimos dias. O irmão Martin Lloyd Jones, ele disse que uma das maiores dificuldades da igreja é o fato dela não perceber a necessidade e a realidade de um avivamento. E esta é uma grande verdade. Nós achamos que reunir vezes após vezes, termos boas reuniões, cantarmos, alegrarmos, termos comunhão uns com os outros, isto é suficiente. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver aqui, quer dizer, Paulo, ele tinha uma causa, e ele fala sobre esta causa, e quando nós lemos, que chegamos, quer dizer, ao final do texto, nós vamos ver o para quê de tudo isso. O fato de ele pôr-se de joelhos diante do Senhor, desse Senhor da qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ele fala, quer dizer, das riquezas da glória desse Senhor. Ele fala que Ele é poderoso para nos fortalecer no homem interior. Ele fala da necessidade de nós estarmos arraigados como uma árvore, com as suas raízes profundas, estarmos estabelecidos para os momentos de lutas, dificuldades, para as
diante das tentações, das dificuldades que virão e virão, ele fala exatamente sobre isso, que nós precisamos estar alicerçados, fundados. E ele fala, quer dizer, nesse amor de Cristo. E então, se nós formos falar, quer dizer, sobre o amor de Cristo, é algo vasto, é algo amplo. Ele não tem medidas, né? É um amor eterno. Ele não tem fim. Ou seja, é algo grandioso. Então, quer dizer, ele vai colocando todas essas palavras. E ele fala, quer dizer, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Qual que é o objetivo disso? De estarmos arraigados, fundamentados. É isso que ele diz. Isso em amor. E poderes perfeitamente compreender com todos os santos, quer dizer, essa largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, quer dizer, que excede todo o entendimento. E aí ele diz, para quê? Quer dizer, tudo isso que ele coloca aqui, dessa necessidade que temos, essa disposição, esta causa, é exatamente para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. E como nós temos perdido isso, essa percepção. E quando nós olhamos sobre os efeitos do avivamento na vida da igreja, quer dizer, primeiro, a percepção de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus. Ao vermos a glória, a santidade de Deus, nós vamos ver também, quer dizer, a nossa condição, o nosso pecado. Isso vai nos levar ao arrependimento, ao quebrantamento, ao temor. Ou seja, tudo aquilo que nós como igreja precisamos para uma vida abundante diante do Senhor. Mas são termos que nós perdemos e não percebemos. E o avivamento, ele traz isso, ele traz percepção, não só da presença de Deus, mas percepção das coisas espirituais. Daquilo que nós precisamos para uma vida cristã adequada. Portanto, irmãos, é urgente que nós, nesse tempo, vivamos essa realidade. Muitos confundem avivamento como uma cruzada evangelística. É algo que nós planejamos, né, nós vamos trabalhar, nós vamos realizar, vamos fazer. Não, é algo que Deus faz em nós. Mas eu creio que pelo menos isso que Paulo faz aqui, nós podemos fazer, que é orar, clamar por isso, desejar por esta realidade. Paulo, ele coloca aqui, quer dizer, uma causa. Não era simplesmente, vamos orar por isso de maneira banal. Não, mas era uma causa. Uma causa dele diante de Deus. Como que nós temos considerado isso? E é algo recorrente, porque o Senhor tem falado a nós, nesses últimos tempos, sobre esse assunto. Mas como que nós temos considerado isso? Nós temos pelo menos orado? Oração é outro problema que temos. Nós temos dificuldades de orar. Temos dificuldade de orar. Se nós falarmos aqui, vamos continuar, vamos fazer aqui hoje um louvorzão, né, vamos, durante 2 horas, né, nós vamos cantar aqui, tranquilo. Né, alguns vão, durante o momento, vão sentar e tal, lógico, né, o físico não suporta, mas nós ficamos aqui 2 horas, cantando, e eu garanto para vocês, tem música, tem letra para isso, e boas letras. Então esse não é o problema. Se eu disser que vou compartilhar aqui durante 2 horas, alguns vão ficar chateados com isso, né? Mas também ficam. Mas naquilo que concerne a questão da oração, nós temos dificuldades. E se alguém vier aqui compartilhar sobre oração, sobre isso parece que piora. É o que a gente sente. No final da reunião parece que aquilo que fez foi travar.
Então, quer dizer, como é sério essa questão. Mas nós precisamos romper com isso. Precisamos. Em Marcos, no capítulo 9, nós vamos ver algo assim. Marcos, capítulo 9, o verso de número 14, nós vamos ver no início do capítulo 9, né, sobre aquele momento, quando Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou em particular, né, ao monte ali, transfigurou-se diante deles. E a partir do verso 14 diz, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada. E correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas das vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, senão com oração. Mas nós podemos ver nesse texto alguém, quer dizer, com uma situação triste, terrível, né? Quando nós vemos os nossos problemas, as nossas dificuldades, aquilo que nós dizemos ser as agrúrias da nossa vida, quando nós olhamos, quer dizer, para essa situação, esse pai que desde a infância tinha esse filho com esse espírito imundo, né, que queria matá-lo, queria destruí-lo, como diz o texto, ora na água, ora no fogo, situações violentas. Nós podemos ver, quer dizer, a dificuldade deste pai. E então o que ele fez? Ele procura os discípulos do Senhor Jesus. Quer dizer, com certeza, os discípulos haviam orado por esse menino. Mas a Bíblia diz que eles não puderam fazer nada. E então chega o Senhor Jesus e ele questiona para esse pai, faz essas perguntas que nós lemos aqui. E então ele diz, ó geração incrédula. Quer dizer, a primeira coisa, a falta de fé. Quer dizer, até quando estareis convosco? E até quando, quer dizer, vocês continuarão sofrendo?
Ou seja, é o Senhor estar junto de nós, mas é como se Ele não estivesse. É isso que Ele está falando. A nossa falta de fé, ela impede de que nós, de fato, desfrutemos do Senhor. Não é que o Senhor não está presente, mas é a incredulidade no nosso coração. Esse é o problema. A incredulidade no nosso coração. E então, pelo texto aqui, o Senhor, Ele não fez ali uma oração. E muitas das vezes nós podemos ver isso, né? Ele orando ao Pai. Mas não, simplesmente aqui, Ele ordena aquele espírito imundo que saia e não volte mais para aquele filho. E é interessante, porque aí os discípulos falam, como? Por que que nós não podemos? E aí o Senhor fala aqui de algo. Primeiro, percepção das coisas espirituais. Eles não tiveram a percepção daquilo que era espiritual. E ele fala, quer dizer, essa casta. Isso não pode, a não ser por meio de oração. Agora, será se eles não oraram? Será se os discípulos não oravam? Quer dizer, o Senhor está falando aqui de algo que vai muito mais além de formas, de palavras. Mas Ele está vivendo o quê? De uma vida de oração. Não é fazermos uma oração, mas é vivermos oração. Por que que nós temos dificuldade de orar muitas das vezes? Porque não temos uma vida de oração. Se não temos uma vida de oração, nós teremos dificuldade de orar. Esse é o nosso grande desafio, uma vida de oração. Porque muitas das vezes nós falhamos concernente à vida cristã, por não termos uma vida plena com a palavra de Deus. Nós temos dificuldade. Talvez você possa falar, Vanderlei, mas é o seguinte, eu sou ocupado demais. O tempo, as minhas atividades do meu dia a dia me consomem. Não consigo nem sequer ir na reunião de oração às segundas-feiras, porque eu já, como se diz, estou cansado, eu preciso também de um dia de descanso. Quando nós estudamos a vida da igreja, no século XVII, nós vamos encontrar a vida de um homem chamado John Owen. Ele é citado como um dos gigantes puritanos. E é muito interessante, porque John Owen era um homem de muitas atividades. Ele tinha grande influência no parlamento inglês. Então, quer dizer, ele tocava esse aspecto da vida política. Ele era o vice-chanceler da Universidade de Oxford. Quer dizer, sua vida acadêmica, com certeza, era intensa também. Naquilo que se diz a vida teológica, foi um homem que defendeu veemente muitos aspectos teológicos. A vida pastoral, ele dedicou toda a sua vida adulta à vida pastoral na Inglaterra e em torno, ou melhor, Londres e em torno de Londres. E aí você fala, deveria ser um cara solteiro que não tinha mais nada que fazer, né? Tinha 11 filhos. 11 filhos. Quem tem 2 filhos aí, 3 filhos, sabe o quanto que é complicado. O negócio, imagina, 11 filhos. Desses 11 filhos, 10 morreram ainda jovens. Então, quer dizer, alguém que era cercado por tantas atividades e tragédias. Ele disse que o principal objetivo da vida dele, principal, não é um dos objetivos, mas sim de ter um coração voltado para o Senhor. O principal.
não era a sua vida pública, não era a sua vida familiar, não era a sua vida acadêmica, nada disso. Mas santidade pessoal. Como isso fez diferença na vida dele? Ou seja, a despeito de todas as suas atividades, a despeito de todas as tragédias que John Owen viveu dentro da sua própria família, o principal objetivo da vida dele, santidade pessoal. Irmãos, como nós precisamos reavaliar os nossos conceitos. Como nós precisamos reavaliar as nossas prioridades. Eu sei que se nós fizermos aqui uma roda e fosse compartilhar, não vou nem dizer o principal, mas os principais objetivos da nossa vida, talvez poucos pudessem pensar assim. Talvez por isso John Owen pôde viver, quer dizer, tão intensamente esse relacionamento pessoal com Deus. Que o Senhor, através do seu Espírito, Ele venha transformar, né, os nossos anseios, os nossos desejos e as nossas prioridades. No Evangelho de João, aqui no capítulo 4, verso 14 de João, é um texto muito conhecido, daquela mulher ali de Samaria, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sei que talvez esse texto eu tenha trazido alguns questionamentos a muitos irmãos, né? Porque o texto diz, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Creio que todos nós aqui temos sede. Estou falando espiritual mesmo, aquilo que o Senhor Jesus disse aqui. Vez por outras nós vamos ver, né, quer dizer, que há uma sequidão dentro de nós. Por que isso? Será que nós nunca bebemos da água que o Senhor deu? Ou será que isso não é para nós? Foi lá para aqueles tempos do Senhor Jesus, ou especificamente para essa mulher aqui em Samaria? Porque o texto diz, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Ou será se nunca aqui, não é nunca? De repente tem essa alternativa também. Mas não, o que ele está falando é isso mesmo, né? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Por que então que nós temos sede? Por que o Senhor Jesus disse isso? A própria segunda parte do texto vai explicar isso para nós. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Lá no capítulo 7, aqui de João mesmo, nós vamos ver que ele fala do Espírito Santo. Ele está falando aqui, na realidade, do Espírito Santo. Verso 37 do capítulo 7, diz, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Ou seja, da parte mais profunda do nosso ser. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Então, como isso pode acontecer, irmãos? Aquele que beber, né, dessa água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte
de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, não é que essa água, o Espírito Santo e essa água que nós bebemos, ela vai nos fazer cristãos autossuficientes. Não é isso não. Mas é que nós teremos no nosso interior essa fonte. Ou seja, todas as vezes que nós sentirmos essa sequidão, nós vamos nele e bebemos. Ora, se todas as vezes que nós temos sede, nós vamos e bebemos água, nós nunca vamos passar sede. Nós temos a necessidade, nós bebemos. Vem novamente a necessidade, nós bebemos. Quer dizer, não é que nós nos tornamos autossuficientes, mas é que nós temos esse rio dentro de nós a fluir continuamente. Agora, o problema é que nós vivemos como se isso não existisse. Nós estamos com sequidão e nós continuamos com sequidão. E muitos até mesmo à beira da morte. Que trágico isso, irmãos. Mas é essa percepção que nós precisamos. Esta é a realidade. Porque isso, o Espírito Santo, ele nos conduz para dentro dessa realidade. Nós precisamos clamar ao Senhor por isso. Nós precisamos viver esta verdade. É algo que nós podemos recorrer quantas vezes? Continuamente, é algo recorrente. O problema é que a questão do Espírito Santo ficou algo como batismo, ficou como um evento na nossa vida. Não, ele é uma pessoa, e ele está em nós e entre nós, e ele precisa ser honrado entre nós, ele precisa ser desfrutado entre nós. Assim tal como no Salmo 23, onde diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, mas tantas pessoas com tanta falta, com tanta escassez, diz que Ele me leva a pastos verdejantes e nos conduz a águas tranquilas, refrigera a alma. Ora, se refrigera a alma, quer dizer então que a alma ela fica aflita. Quer dizer, mas nesses momentos de alma aflita, de angústias, nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo. Se nós temos alguém, quer dizer, que está vivendo essa experiência de uma alma aflita, nós precisamos ser aqueles usados pelo Senhor a conduzir a essas águas tranquilas, a pastos verdejantes. O Espírito Santo é Ele que nós precisamos para viver essa vida abundante, para que nada venha nos faltar, para que nós possamos nos alimentar dEle, beber dEle. E é exatamente isso que Ele preparou para nós aqui nesta manhã, irmãos. Há uma mesa preparada. O texto lá diz, quer dizer, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ou seja, então há inimigos. Há inimigos. Mas nós, mesmo diante de lutas, de tribulações, de vale de sombra de morte, a despeito de tudo isso, o Senhor é o nosso pastor. E Ele é autossuficiente na nossa vida. Irmãos, como isso é precioso. Nesta manhã Ele preparou uma mesa para nós. E Ele diz que aquele que se alimenta dEle viverá por Ele. Diz que aquele que come a sua carne tem a vida eterna. E aquele que bebe o seu sangue. Que realidade maravilhosa, irmãos. Mas nós podemos continuar vindo todos os domingos, comermos deste pão, tomarmos esse cálice, isso não fazia diferença nenhuma na nossa vida. Mas não é isso que o Senhor deseja para nós. Não é isso que o Senhor tem preparado para nós. Mas nós podemos, quer dizer, como aquela geração que o próprio Senhor Jesus aqui em Marcos 9 diz, ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? E até quando sofrereis? Quer dizer, até quando nós vamos padecer dessa inanição,
sendo que o Senhor tem uma mesa preparada para nós. Que o Senhor venha nos conduzir para dentro dessa realidade, irmãos. Mas não como um momento, não como uma reunião, mas isso como vida. Oração seja a nossa vida, a palavra seja a nossa vida, a comunhão com o Senhor seja a nossa vida. Nós estaremos fazendo tantas outras coisas, mas isso é a prioridade dentro de nós. Isso é realidade dentro de nós. É isso que o Senhor deseja. É para esse lugar que o Senhor quer nos conduzir. Eu gostaria de concluir com os irmãos lendo aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 6, vamos ler a partir do verso 11. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estais estreitados em nós, mas estais estreitados nos vossos próprios afetos. Olha onde Paulo toca aqui. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e o Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aleluia, irmãos. Graças ao Senhor. Irmãos, Paulo, ele toca algo aqui, quer dizer, os nossos afetos. Quer dizer, em que está direcionado os nossos afetos? Isso explica a nossa vida. Isso explica a nossa situação. Em que está posto os nossos afetos? Outra coisa que ele diz aqui, ele fala, quer dizer, o nosso coração, ele está dilatado. Não estais estreitados em nós, mas estais estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, dilatai-vos também vós. E ele diz, falo como a filhos. Ou seja, alguém com cuidado que chama para perto e diz, dilatai o vosso coração. Quer dizer, corrija essa questão dos afetos. Amor, desejo, aquilo que nós de fato dispensamos. Não está falando de palavras, mas está falando da nossa própria vida. O que tem nos impulsionado? Teve alguém que disse que nós sofremos qualquer coisa, até mesmo as câmaras de gases, se nós tivermos um porquê. Então, na realidade, o que tem sido esse alvo dos nossos afetos? Aonde está o nosso coração? É como se Paulo tivesse usando exatamente aquela frase, filho meu, dai-me o teu coração. Dai-me o teu coração. Dai-me os teus afetos.
E aí ele usa aqui esses paradoxos, né, sobre Cristo e o Belial, o fiel com o infiel, luz, trevas. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? E aí vem uma afirmação: porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Só que aí existe uma condição: pelo que saí do meio deles e apartai-vos. Estabelecer limites, atitudes firmes. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Irmãos, que título é esse? Que título é esse? Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Compreende isso? Se nós, Pai, do jeito que somos, como se sabemos como tratar os nossos filhos, imagina o Deus, o Todo-Poderoso. E é isso que ele diz, quer dizer, eu quero estar no meio de vocês. Vocês serão o meu povo, eu serei o vosso Deus. E mais, ele deseja nos chamar de filhos e filhas. Esse é o relacionamento que ele deseja para conosco. E então, aqui ele nos chama, quer dizer, essa vida de santidade. Sede santo, porque eu sou santo. Ele nos chama a viver para Ele. A despeito de todas as nossas atividades e das muitas coisas que nós precisamos fazer. Mas, o que é a nossa busca, o nosso anseio principal? O que está acima de todas as coisas? Existe uma ordem na nossa vida. E existe uma ordem nas coisas em nossa vida. E a nossa prioridade determina essa ordem. Se você não sabe como é que está essa ordem na sua vida, é só você atentar para os seus afetos, para as suas prioridades. Irmãos, que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, Ele nos leve a fazer, como diz aqui o primeiro versículo do capítulo 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Ou seja, uma vida separada para o Senhor. Tenhamos, quer dizer, essa prioridade. Que Ele seja essa prioridade na nossa vida. Que o Senhor, através do seu Espírito, Ele possa falar ao nosso coração. Ele venha mudar a nossa maneira de relacionarmos com Ele. Em nome de Jesus. Querido e bendito Pai, te louvamos, Senhor, nesta manhã, por ter nos congregado aqui hoje, Senhor, mais uma vez. Senhor, mas que não seja, Senhor, mais uma reunião para nós. Senhor, nós queremos nesta manhã comermos da Tua carne, queremos beber do Teu sangue. Senhor, mais do que isso, nós queremos ter vida no Senhor. Ajuda cada um de nós nesta manhã, Senhor. Senhor, que nós venhamos amar a presença do Senhor. Senhor, que nós venhamos fazer a melhor coisa, tendo em vista a glória futura, Senhor. Que é contemplar a glória do Senhor revelada na Tua palavra, Senhor. Senhor, ajuda cada um de nós, Senhor, a vivermos esta verdade, Senhor. A vivermos contemplando a glória do Senhor. Aquilo que o Senhor já tem revelado a nós.
aquilo que o Senhor já tem entregue a nós. Senhor, eu sei, Senhor, que muitas das vezes, Senhor, a nossa falta de oração é porque, Senhor, nós não estamos dispostos, Senhor, a ser a resposta daquilo que oramos ao Senhor. Senhor, mas atraia o nosso coração nesta manhã, Senhor. Senhor, ganha mais de nós nesta manhã, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui entre nós nesta manhã, Senhor. Faça, Senhor, uma grande obra em nós, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos, Senhor.